O marido abria a porta do carro, ele dava a mão para descer do ônibus, ele andava de braço, ele dizia meu amor, ele olhava a lua cheia, mas perfeição não. Ele era educado, subia um gazinho por aqui, ele fazia agora, perfeição morreu. Antes de si um gazinho para ele, dá licença. Agora ele estava com o cara com a coberta e pá! Ainda fala, cheira rápido para acabar. Fala para o seu vizinho, perfeição ainda morre para você. Perfeição da vida. Teu casamento ainda tem aquele prazer, perfeição, alegria, tua família. Sabe por quê? Tem gente, querido, que as fotos da parede são mentirosas. A festa da foto não existe, a família da foto não existe, o sorriso da foto acabou. A festa virou lixo que a gente esconde debaixo do tapete da vida para os outros não saberem. Porque a perfeição morre. Mas a Bíblia diz que Noemi, ela diz aqui, ó, que ela ficou ali por 10 anos. 10 anos. Sabe o que quer dizer isso? É que crise, tribulação, tem dia e hora para acabar. No Apocalipse diz que nós vamos ter tribulação de 10 dias. Aqui ela teve 10 anos. Eu não sei há quanto tempo você está passando problema, mas Deus me trouxe aqui para dizer que a hora da tua vitória está chegando. Esse problema vai acabar, essa tribulação vai acabar, Deus vai te abençoar. Porque aqui diz: então se dispôs ela com suas glórias voltada à terra, porque ouvira que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Meu irmão, Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você. E a crise vai acabar. Deus vai te dar pão de novo. Deus vai te dar alegria de novo. Deus vai restaurar a tua vida. Deus se lembrou de você. Você está aqui hoje porque Deus se lembrou de você. Ela chegou para as duas noras e disse: olha, vão embora. Eu não tenho mais filhos, e mesmo que eu tivesse, vocês vão esperar eles virarem homem para casar? A órfã foi embora e a Ruth disse: eu não te deixarei. Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, ali pousarei eu. Onde morreres, ali serei enterrada. Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso mostra que mesmo em meio à crise, ela falou de Deus para Ruth. Porque Ruth se converteu, mesmo em meio a toda a crise, diz: o teu Deus é o meu Deus. E isso me mostra também que não importa a crise que você está passando, Deus sempre vai colocar alguém do teu lado na hora da crise. Deus sempre vai colocar uma Ruth do teu lado. E olha só o que acontece: muitas vezes a crise é tanta que a gente machuca exatamente aquela que Deus colocou do nosso lado, e a gente agride a pessoa que nos ajuda na hora da crise. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim: queria que o senhor orasse comigo, porque eu tenho uma nora que é horrorosa, ela é terrível, ela não me respeita, ela assim, e ela tirou meu filho de mim, ela não vem na minha casa, ela não traz a minha neta lá, e Eu falei: quantos filhos ela tem? Tenho 5. E as outras noras? São uma bênção. E os outros filhos? Uma bênção. E seu marido? Maravilhoso. Pois é, por causa de uma nora que lhe envenena, só envenena a vida dos outros todos que não estão fazendo nada. Só tem uma que envenena, e a senhora está envenenando a vida de todo mundo por causa de uma. Aprenda a louvar a Deus pelas outras 4. E ame a essa, porque Deus vai mudar.
Deus tem colocado. Se você pensar agora, meu irmão, você vai lembrar que tem gente que Deus colocou na tua vida, gente que Deus colocou do teu lado para te abençoar. Eu chamo de anjos sem asas. Eu nunca vi um anjo, mas eu não preciso ver anjo. Deus tem me dado amigos. Lá no Uruguai, quando eu morava no fundo da igreja, o banheiro era um banheiro, Deus converteu um advogado, Boris Chemeris, e um dia ele chegou e disse: pastor, o senhor pode sair comigo? Me levou no melhor prédio da cidade, um apartamento maravilhoso. Disse: pastor, o senhor já disse que quer morar aqui? Eu disse: Boris, a igreja não pode pagar. Eu não estou perguntando se pode pagar, eu estou perguntando se o senhor pode morar aqui. E durante 5 anos ele pagou aluguel para morar lá. Deus manda anjos, irmãos. Deus manda gente que te abençoa. Deus manda gente. Quando eu era pastor em Belo Horizonte, não tinha o que comer. Deus levantou uma viúva chamada Eunice Fraga, e eu ia na casa dela, ela sempre me dava pão, queijo, café. E esse dia eu voltei lá depois de 40 anos. Ela me abraçou, me beijou, me alisou. A minha foto está lá na cristaleira dela. Eu disse: irmã Eunice, olha aqui o que Deus fez. Aquele menino que a senhora ajudou há 41 anos atrás se tornou um homem de Deus. E lá no céu, as pessoas que eu ganhei, a senhora faz parte. Deus bota anjos do nosso lado, pessoas que nos abençoam. E eles voltaram. E quando eles voltaram, olha o versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe e Ruth, e eles chegaram em Belém no princípio da colheita. Sabe o que Deus me fala? Chegou a hora da tua colheita. Ela chegou lá na hora da colheita. Chegou na hora que o pão estava sendo recolhido. E olha, chegou a hora da tua colheita. Chegou a hora de você colher. Hoje é o princípio da sua colheita. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? Quando ela viu colhendo, ela disse para Ruth: olha, vai atrás dos segadores, os que estão colhendo, e pega o que eles largarem. Porque na lei dizia o seguinte: quando você colheu num campo, não volte atrás para ver se ficou alguma espiga, porque o que ficou para trás é para o pobre. E aí Ruth foi colhendo, uma espiguinha aqui, uma espiguinha ali. Sabe o que tem gente que não tem vitória, irmão? Não está disposto a colher migalha. É orgulhoso demais. Tem gente que a gente vai dar um terno, você não quer esmola, não. Eu sou pobre, mas eu tenho dignidade. É orgulhoso. Orgulhoso. Estados Unidos, irmão, eu usei roupa do monte americano morto. Estava estudando. Me dava lanterna, eu uso. Blusa, eu uso. Me deram uma mesa horrorosa lá, de fórmica, já disse, chamava de Brasil, porque ela era amarela e verde. Fiquei com ela um tempo.